Você conhece alguém obsessivo? Fala pessoas queridas, para quem não me conhece, meu nome é Maurício Ono e hoje falaremos sobre obsessão. Para que vocês possam entender de uma maneira bem simples a obsessão, eu vou dividir em 4 tipos. O primeiro tipo é que as pessoas geralmente mais associam quando ouvem a palavra obsessão, que é quando a gente tem um ser espiritual aqui, obsidiano, uma pessoa viva aqui, tá? Então quando eu falo sobre as pessoas assim, obsessão, as pessoas já pensam, o espírito obsidiano é uma pessoa. E às vezes o que a gente tem que entender, muitas pessoas chegam no meu consultório, chegam, Maurício, você pode me ajudar? Ou me mandam mensagem falando, nossa Maurício, você pode me ajudar que eu tô com obsessão espiritual, eu tô com um trabalho de magia, ou qualquer outra coisa do tipo. E na maioria dos casos, são os processos emocionais e mentais das pessoas. Não tem nada a ver com um processo de obsessão espiritual. Maurício, aí você me fala, então, que as pessoas vão te procurar para um processo espiritual e emocional e mental? Sim, porque as pessoas, em geral, elas não conseguem desassociar. E geralmente, como eu sempre explico, as pessoas elas tendem ao quê? A jogar o problema dela interno em alguma outra coisa que é no externo, para que eu possa o quê? Tirar essa referência em relação a minha pessoa. Ah, então não existe? Não, existe, claro que existe, que falaremos mais profundamente sobre isso mais para frente, ok? Mas agora aqui é só para a gente dar uma explicação melhor sobre explicativa de... Você coloca uma explicação melhor sobre o que é esse processo obsessivo que eu perguntei para vocês, se você conhece alguém obsessivo, mas o que eu quero chegar no ponto é se você é obsessivo. Então, o que a gente tem que tomar muito cuidado é que muitas pessoas começam a estudar sobre a espiritualidade ou entre alguns tipos de religiões e aí começa a associar todos os problemas da vida dela ao quê? A uma obsessão espiritual. Então eu até brinco, eu falo, para de encher tanto o saco dos espíritos, coitados, eles não têm tanto tempo para ficar te enchendo tanto saco. E às vezes o nosso ego é tão grande que a gente acha que todos os espíritos só estão querendo o quê? Obsediar a mim mesmo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o meu processo interno, mental e emocional, para eu não confundir com o processo de obsessão espiritual, ok? O segundo tipo que a gente vai fazer, que é um processo que a gente vai falar, é um processo muito comum também que se acontece, que é o quê? Quando tem o quê? Uma pessoa que viva enchendo o saco o quê? De alguém que já morreu. Obsidiando essa pessoa aqui. Então, eu vou contar uma historinha para vocês que aconteceu comigo lá atrás no passado. Uma vez eu atendi uma moça e quase todo mês eu dava um curso, né, sobre questão de cura espiritual, de apometria, alguma coisa do tipo, e ela falou, Maurício, eu posso trazer uma amiga minha? Eu falei, claro que pode, esse curso não é só fechado para as pessoas que querem, que estão fazendo o meu tratamento. Só que eu falei assim, só que ela tem que estar preparada para ouvir isso, senão pode passar mal, um monte de outras coisas que sempre foi comum nos meus cursos, né? Então, o que acabou acontecendo? Ela trouxe essa amiga e, como eu falei, ela passou mal. Eu sempre tive já pessoas que sempre me ajudavam nos cursos, porque é super recorrente, é super comum pessoas passarem mal nesses tipos de curso. Então, para que eu não possa paralisar e perder muito tempo em termos de tudo que está acontecendo, o que acaba acontecendo? Eu pego essas minhas ajudantes, né, essas pessoas que eu já treinei, que trabalham até inclusive comigo, e elas vão lá e tratam a pessoa e a pessoa melhora, volta para a sala. Mas nesse caso especificamente, eles demoraram para voltar, demoraram, e eu liberei o pessoal para o almoço, e aí quando eu cheguei, eu fui lá para a sala, falei, o que está acontecendo? Ela falou, putz Maurício, a gente não está conseguindo fazer com que ela saia desse padrão. Eu falei, ok, pode almoçar e deixar ela comigo. Quando eu sentei de frente para a menina, eu falei assim para ela, por que você não liberta o seu pai? Por que você não deixa o seu pai ir embora? E ela começou a chorar, né? Porque o que aconteceu? Ela tinha acabado de perder o pai, né? Alguns meses, uns 6 meses, se não me engano. Acabado não, né? 6 meses já é bastante tempo. Só que ela não conseguia, nem ela, nem a família dela, se desprender em relação a ele. E aí, para vocês terem noção em cima dessa questão da obsessão de pessoa, né? De pessoas, no caso da família dela, para essa pessoa que já tinha ido, era justamente o quê? Olha, até hoje, eu falo isso para vocês que eu conheço toda a família, tá? Até hoje, na hora da janta ou do almoço,
coloca o prato lá em frente à cadeira onde ele sentava, o copo e a taça de vinho onde ele sentava e deixa lá. E quer conversar e pede ajuda, só que assim, a gente tem que entender que ele não está em condição nenhuma de ajudar, ele não está em condição, aliás, ele não conseguiu nem se desprender, porque daí começa a ter o apego da parte daqui para lá e o apego de cá para lá, de lá para cá. Então, o que acaba acontecendo? Até hoje, se passou o tempo e continua esse processo de obsessão das pessoas que estão aqui, junto com as pessoas que já foram para lá, da pessoa que já foi para lá. Isso, pessoal, a gente tem que entender que se cria uma coisa que a gente chama assim, tipo, a palavra não é teia, é peia, peias energéticas, é aquelas coisas que prendem a pessoa e não deixa o quê? Que ele siga a vida dele, que siga o quê? A evolução dele, que ele vá para onde ele precisa ir. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu estava comentando com o Robson agora há pouco que existem pessoas que eu atendo, por exemplo, que assim, que já perdeu esposa, marido, mãe, pai, que eles guardam a cinza dentro do quarto deles, né? Faz o processo de cremação e deixa lá, guardado tão apegado, ainda é preso, e é óbvio que isso cria um vínculo energético, né? Tá certo? Vocês vão falar, Maurício, mas morreu, não saiu já da matéria? Saiu, mas o que importa, o que nós estamos falando é a energia. Daí o Robson falou, putz, Maurício, é aquelas pessoas que a pessoa morre e mantém o guarda-roupa, todas as roupas em casa, a mesma coisa. Então, a gente tem que deixar esse processo obsessivo. Quando uma pessoa se vai, a gente tem que entender que ela cumpriu a missão dela aqui na Terra e ela precisa o quê? Seguir em frente. Assim como você que ficou aqui na Terra também precisa seguir em frente, tá bom? O terceiro tipo que a gente tem sobre esse processo obsessivo é também super comum, que é de pessoa para pessoa. Por exemplo, um namorado super ciumento, ou uma namorada super ciumenta, ou um pai em relação aos filhos, a mãe em relação aos filhos. Então, assim, já viu aquele casal que, assim, ou ele ou ela, assim, é tão ciumento, que, assim, se eu olho pro lado, acha que tô olhando para alguém. Se eu não chego em casa, me liga achando que eu já tô com alguém. Então, um processo que é de obsessão. Então, essa pessoa começa a ser obsessiva dessas pessoas. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque através desse processo obsessivo começa o quê? Os relacionamentos abusivos. Então pode perceber que todo relacionamento abusivo que acaba gerando, acaba indo para um processo de violência ou coisa do tipo, o que acaba acontecendo é justamente que começou com um processo obsessivo, só que não foi tratado de nenhum, né, de um lado, e então o que acaba acontecendo? Isso vai se crescendo, crescendo, crescendo e vai se transformando naquele processo doentio, que é o que acaba acontecendo, um relacionamento doentio. Ou no caso daqueles pais que super protegem, fazem todo aquele processo em cima dos filhos, também acaba acontecendo o quê? Um processo doentio em relação aos filhos. Então a gente tem que tomar muito cuidado do nosso relacionamento em relação às outras pessoas. Em geral, Maurício, o que leva a esse processo de obsessão de pessoa para pessoa? O apego, ok? O apego que eu tenho em relação a outra pessoa é o que vai gerar o quê? O meu sentimento de posse. E a posse vai gerar o quê? O meu processo obsessivo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os processos obsessivos e permita-se a perguntar com clareza e exatidão para dentro de você mesmo, só entre você e você, se você tem esse processo de obsessão com alguém, se você tem esse processo de possessividade com alguém, tá bom? E o último, o quarto e último que a gente vai estar falando é o processo de auto-obsessão. As pessoas falam, Maurício, mas o que é auto-obsessão? O processo de auto-obsessão é quando você tem uma obsessão com você mesmo. Hoje mesmo eu atendi duas pacientes e eu falei para elas assim, dentro da terapia, eu falei, você está com um processo auto-obsessivo. E ela falou, não tô, e e daí eu expliquei o que era todo o processo auto-obsessivo. Ela falou, nossa, eu sou bem auto-obsessiva. Eu falei, pois é, você tem um quadro de auto-obsessão. E o que é o quadro de auto-obsessão? É quando você é autocrítica, quando você se cobra demais, quando você tem um processo de achar que nunca é boa o suficiente. Então, o processo auto-obsessivo é toda vez que você, né? Eu sempre falo assim para as pessoas, eu brinco com as pessoas. Eu falo, você, que deveria ser a pessoa que mais te dá carinho, mais te dá amor, é a pessoa que mais te cobra, mais te obsedia, é a pessoa que mais te joga para baixo. Isso é um processo obsessivo.
Então, o que eu quero que vocês pensem é: eu sou auto-obsessivo comigo mesmo? Eu tenho obsessão comigo mesmo? Auto-obsessivo é um pleonasmo, né? Eu tenho obsessão comigo mesmo? Então, o que acaba acontecendo, eu tenho que ter essa percepção em relação a mim. Então, como é fácil eu saber isso, para eu saber isso, Maurício? Perceba, você é uma pessoa que se critica muito? Você é uma pessoa que se boicota muito? Você é uma pessoa que sempre se joga para baixo? Se você faz esse processo com você mesmo, você tem um processo de autoobsessão, tá? E qual é o problema do processo de autoobsessão? Que o processo de autoobsessão vai levar a gente sempre a uma lei do universo chamada lei da sincronicidade. E o que é a lei da sincronicidade, Maurício? Geralmente o meu processo autoobsessivo, por exemplo, a depressão, como a gente já falou aqui em outros vídeos, a depressão é um processo muitas vezes autoobsessivo. Eu estava explicando também para o Robson, a gente estava conversando antes de gravar o vídeo, que, por exemplo, sei lá, vamos supor que eu tenho uma filha que foi fazer um intercâmbio e foi morar lá fora. Aí eu vou fazer uma compra e falo, ai, essa pessoa, eu gostaria tanto que essa pessoa estivesse aqui comigo, porque ela gosta tanto disso, e não sei que, e aquele processo vai me trazendo o quê? Uma melancolia, uma tristeza, uma tristeza. Então tudo que eu vejo, eu vejo nessa tristeza, e aí quando eu percebo, eu tô com o meu padrão lá embaixo, e é o processo que eu vou o quê? Atrair. Eu estava até brincando com o Robson nessa explicação. Eu, por exemplo, há uns 20 anos atrás, era uma pessoa, até um pouco menos, até uns 10 anos atrás, era uma pessoa extremamente impaciente. Então eu ia, por exemplo, dirigir no trânsito, ia dirigir nas ruas, eu tinha que chegar nos lugares muito rápido, que meu tempo era muito curto. Então eu tinha que ir bem rapidinho. E aí eu sempre brinco, né? No dia que eu estava mais atrasado, aparecia aquele senhor na minha frente, devagarzinho. Aí eu cortava, daí tinha aquele caminhão. Aí eu cortava, aí tinha aquele ônibus. Por quê? O universo vai lhe impor que você precisa trabalhar isso. Hoje em dia eu consigo enxergar isso com muita clareza. Então o meu processo obsessivo dessa autocrítica, que eu precisava ser sempre pontual no mesmo horário, naquela coisa aí meu tempo era muito curtinho, eu fazia o quê? Esse processo do quê? De fazer até imprudências no trânsito, né? Correr para lá, para cá, para cá, para lá. Só que obviamente o universo vai te cobrando em relação a isso. Então, o que eu quero realmente de coração, que depois que você assista esse vídeo, que você pare e analise. Primeiro, não vou falar sobre a questão da obsessão espiritual, que isso é um parâmetro muito grande para eu falar. Como eu falei para vocês, muitas pessoas chegam para mim falando que eu estou com obsessão espiritual, e às vezes é um padrão mais interno meu. Então, primeiro, se eu tenho essa obsessão espiritual com alguém que já se foi, de um ente querido meu, não adianta. Às vezes as pessoas chegam para mim, ai Maurício, toda vez que eu preciso de ajuda, eu peço para minha mãe, que eu sei que ela vai estar me ajudando onde ela estiver. Eu falo, mas quanto tempo sua mãe morreu? Fala, não tem nem um ano. A coitada nem se situou direito do lado de lá e você já está pedindo ajuda. É um processo também de autoobsessão em relação a lá, a pessoa de lá. Então, assim, perceba isso, se você não tem uma autoobsessão em relação a algum ente seu que já se foi, ok? O segundo ponto que eu quero que você observe, se você tem esse processo de autoobsessão com alguém próximo a você, namorada, namorado, esposa, marido, sabe aquela coisa? Às vezes as pacientes falam para mim, não, Maurício, eu não resisti, fui lá no WhatsApp do meu marido, lá e olhei para ver as coisas. É um processo autoobsessivo, isso é um vício, tome cuidado, hein? A pessoa começa a ver o WhatsApp da outra, daí toda hora ela quer ver para ver se acha alguma coisa. Então, é um processo autoobsessivo também, ok? E o terceiro ponto que eu quero que vocês observem em relação a você, que eu quero que você observe em relação a você mesmo é: você se cobra muito? Você se critica muito? Você é a pessoa que mais te boicota? Perceba isso, tá? Se você perceber algum desses processos que acontecem na sua vida, está na hora de mudar. Eu sempre falo, para que ocorra a mudança, 3 estágios. O primeiro, reconhecimento. Você tem que reconhecer que você tem isso. Segundo, aceitação. Você aceitar que você tem isso. E terceiro, a transformação. Pense a respeito com carinho. Qualquer coisa, se você tiver dúvida em relação a isso e falar, nossa Maurício, eu sou obsessivo mesmo, coloca aí nos comentários que eu quero ver e quero responder para você aqui em vídeo, tá bom?
Um beijo no seu coração e fiquem com Deus.